Olá, hoje é 8 de novembro, terça-feira, e a partir de agora você fica com o Bom Dia Jacareí. Vamos conferir como será a 37ª sessão de Câmara, que será realizada amanhã, a partir das 9 da manhã, aqui no plenário da Câmara. Vamos saber hoje quais os projetos que estão na ordem do dia. Vamos saber também como foi a reunião entre os participantes da Câmara da Melhor Idade e o prefeito Hamilton Mota. E você ainda vai ver matéria sobre o fim da tarifa DDD para ligações entre telefones fixos da região metropolitana do Vale do Paraíba. Para conversarmos sobre esses e outros assuntos, recebo aqui Patrícia Staffa e Cibele Sugano. Bom dia. Bom dia, Elton. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cibele. Bem, terça-feira, amanhã, mais uma sessão de Câmara, nos aproximando do fim do ano, onde ocorre o recesso, e após o recesso, novos vereadores irão assumir no dia 1º de janeiro. Cibele, qual o seu destaque para hoje? Meu destaque, Elton, é que quinta-feira, dia 10/11, aqui no plenário da Câmara Municipal, às 7h30 da noite, vai ter uma sessão solene em homenagem ao atirador do tiro de guerra aqui de Jacareí. Então, 6 nomes foram homenageados, 6 atiradores que se destacaram durante o ano, e eles vão ser homenageados em sessão solene quinta-feira, 7h30 da noite, aqui na Câmara, e vai ser transmitido pela TV Câmara também. Você, munícipe, que quiser participar, venha e compareça aqui no plenário da Câmara Municipal. Patrícia, algum destaque para o dia de hoje? Sim, o meu destaque de hoje é para a restituição do imposto de renda. Hoje, agora, a partir das 9 da manhã, vai ser liberado o 6º lote, né? Então, a partir de agora, de restituição do imposto de renda, contemplando mais de 2 milhões de contribuintes. Eu não sei se contemplando é a palavra certa, porque é um direito do contribuinte, né? A restituição fica disponível no banco durante 1 ano. E se você quer saber se a sua declaração foi liberada, deve acessar a página da Receita, receita.fazenda.gov.br, ou ligar no Receita Fone pelo número 146. Muito bem. Acaba sendo sempre um dinheiro que às vezes a pessoa já não está mais esperando. Aí aparece aquele dinheirinho na conta no fim do ano. Qualquer dinheiro que vem agora nessa época do ano é importante, né? Qualquer isenção, qualquer anistia que chegue agora nessa época do ano, como tem acontecido ultimamente, é importante. E vamos falar de anistia ainda hoje com Daniel Mendes, que está lá no Pátio dos Trilhos. Mas antes vamos falar sobre a sessão de amanhã. Os vereadores discutirão 6 projetos que foram incluídos na ordem do dia. O repórter Daniel Mendes, como eu falei agora, está lá no Parque da Cidade e nos traz essas informações. Olá, Elton, muito bom dia a você que acompanha o Bom Dia Jacareí. Pois é, amanhã, 37ª sessão do ano, estaremos com 6 projetos na ordem do dia, como você bem disse. 2 deles são de instituição de nome de rua aqui na cidade, que dispõe sobre denominação de rua, de autoria do vereador Edgar Sasaki. São 2 ruas, Rua Dione Rosa da Silva e a Rua Expedicionário Hernani Lippe. A autoria, então, como eu disse, do vereador Edgar Sasaki. O 3º projeto na ordem do dia é que institui no município a obrigatoriedade de salva-vidas ou guardiões de piscinas em escolas, creches, centros educacionais, esportivos, balneários e similares da rede pública. A autoria do projeto é do vereador Edinho Guedes, que propõe, então, que seja obrigatório, então, a presença de salva-vidas ou guardiões de piscinas nesses locais públicos aqui do município, para que realmente as crianças, os banhistas possam realmente, nesse período que se aproxima do verão, principalmente, onde existe o aumento das pessoas, né, por conta do calor, realmente essas pessoas possam estar mais seguras com a presença de salva-vidas ou guardiões de piscinas. O 4º projeto na ordem do dia é uma resolução que atualiza a redação sobre o regimento interno da Câmara. É um ajuste que vai acontecer então ao regimento interno da Câmara, que será votado então amanhã e também debatido pelos vereadores. O 5º projeto, aliás, o 5º e o 6º projeto de autoria do vereador Hernânio Barreto é o projeto de decreto legislativo de concessão de título de cidadania. A autoria, como eu disse, do vereador Hernânio Barreto. Esse título, aliás, essas 2 propostas serão avaliadas e votadas amanhã pelos vereadores para que 2 pessoas do município recebam título de cidadão jacariense. Portanto, esses são os 6 projetos que estão na ordem do dia, que serão votados amanhã a partir das 9 da manhã. Lembrando que a TV Câmara ao vivo a partir das 9 da manhã e você de casa pode acompanhar tudo. Aliás, também pode comparecer na Câmara, na Praça dos Três Poderes, ali no centro, para poder acompanhar a sessão. Elton, voltamos com você. Muito bem, muito obrigado, Daniel Mendes. Então, Cibele, amanhã 6 projetos aí na ordem do dia. Vamos comentar um pouco alguns deles. Esses de denominação de rua, né, a gente costuma acompanhar, mas aqui eu queria destacar esse projeto que
fala sobre a permanência aí dos salva-vidas ou guardiões nas piscinas de creches e clubes da cidade. Esse é um projeto do Edinho Guedes, do vereador, e ele até justifica no projeto que a morte por afogamento é a segunda maior causa de morte de crianças aqui no Brasil. Então, a primeira maior é acidente de trânsito e a segunda maior é afogamento. Então, qual que é o projeto de lei? Ele está propondo que todas as piscinas públicas e privadas tenham um salva-vidas nessas piscinas, além de ter placas, né, indicando os perigos daquela região de afogamento na piscina. O salva-vidas tem que estar trajado, bem identificado que aquele é o salva-vidas da piscina, e ele propõe isso, que todas as piscinas tenham já, que tenham um salva-vidas ali. Tem uma certa discussão dizendo que essa lei já existe, tal, a gente vai ver o que o vereador vai colocar amanhã. Mas a proposta é essa, que todos... E ele justifica com essa segunda maior causa de morte infantil, que é a morte de afogamento. Isso é um perigo também constante, que a gente às vezes acompanha pela mídia, é a questão dos ralos, né, que fazem aquela sucção e acabam às vezes prendendo o cabelo, das meninas sobretudo, que geralmente têm o cabelo longo. Isso, existem casos até bem famosos no Brasil de crianças que foram mortas, não sei se chegaram a morrer, mas foram afogadas por causa do sistema de sucção das piscinas. Então existe até uma ONG que está propondo que as piscinas agora tenham um sistema que pare essa sucção quando tiver alguma coisa interrompendo, ou que não seja ralos de sucção, para evitar afogamentos. Muito bem. Bom, e os participantes da terceira edição da Câmara da Melhor Idade estiveram no gabinete do prefeito de Jacareí para discutir projetos e esclarecer dúvidas sobre as questões que afetam a população idosa da cidade. O repórter Rodrigo Romero acompanhou esse encontro e mostra os detalhes dessa reunião. O prefeito de Jacareí, Hamilton Ribeiro Mota, recebeu em seu gabinete os vereadores que fazem parte do projeto Câmara da Melhor Idade de 2016. O encontro teve como objetivo a entrega de algumas reivindicações dos participantes para a melhoria da cidade, principalmente na área da saúde. Isso permite uma aproximação com o Poder Legislativo, uma aproximação com o Poder Executivo, e como eu avalio que não fica só no aspecto das reivindicações, que é importante, mas sobretudo o entendimento de como é que funcionam as coisas. Hoje, por exemplo, nesse encontro aqui com os idosos, nós pudemos explanar bastante o funcionamento, por exemplo, da área da saúde. E através dessa reunião, esses bate-papos, essas ideias de cada um, a gente vai conseguir resolver muitos problemas, porque a gente vê que a melhor idade está passando por dificuldade. E a gente, através de reuniões com o prefeito, com os vereadores, a gente vai conseguir muita coisa, se Deus quiser. A minha participação aqui é para também lutar pelos direitos da terceira idade, porque eu danço, eu gosto muito de dançar, e a gente está muito jogado, a gente está dançando no Elvira, um piso ruim, então a gente quer uma melhoria nessa parte também. Esta é a possibilidade dos idosos dessa cidade se organizarem mais, fazerem as suas reivindicações através desse projeto de minha autoria. Agora eu deixo para que os próximos vereadores toquem isso, que a Câmara Municipal tenha nesse projeto o mesmo empenho e o mesmo carinho que eu tive durante todos esses anos que acompanhei. Esse é o terceiro ano. Segundo os vereadores, que também estavam no mesmo projeto em anos anteriores, determinados pedidos foram refeitos porque a Prefeitura ainda não atendeu algumas demandas importantes para o município. Eu tenho a certeza que vai ser realizado, principalmente na parte da saúde, que é uma coisa que é importantíssima na vida da gente. Se a pessoa não tem uma saúde boa, ela nunca vai viver bem. Então eu acho que através dessas reuniões vai haver muita coisa boa para nós na saúde, eu tenho certeza que vai melhorar bem, mano. Eu só tenho a agradecer àqueles que participaram pela terceira vez do Câmara Melhor Idade e dizer que foi uma satisfação. Eu acho que é isso, o vereador ele tem um papel de fiscalizar, de fazer leis, mas tem o papel também de organizar alguns setores que precisam de um empurrão para que eles se organizem melhor e reivindiquem os seus direitos. De acordo com o censo de 2010, atualizado pelo Fiscaliza Jacareí, a cidade tem hoje quase 24 mil pessoas com 60 anos ou mais. Isso representa cerca de 10% do total da população jacareiense. No país, os idosos já estão perto dos 27 milhões, representando cerca de 13% da população total. Eles têm diversos desafios, é uma população que cada vez mais aumenta no nosso país, então você tem hoje
uma demanda cada dia maior por melhores serviços. No caso dos idosos, aumenta muito a demanda por serviços na área da saúde e também por serviços de mobilidade, né? E isso é importante, porque você, no passado, relegava o idoso a que ele ficasse na casa dele, a que ele não tivesse uma participação mais ativa na sociedade. Hoje, não. Muito bem. Sibeli, nós vamos ter aí também a sessão solene da Câmara da Melhor Idade, em breve, que encerra esse projeto. Mas antes do encerramento, em que eles apresentam suas propostas, essa reunião com o prefeito, ela já é um passo adiante em relação a essas demandas, né? Uma oportunidade bem legal, porque quando a gente está lá e vê eles conversando com o prefeito, alguns falam assim, nossa, eu nunca imaginei que eu ia algum dia estar perto do prefeito e ia estar conversando com o prefeito. Então é uma oportunidade bem legal, eles colocam tudo que eles têm para colocar, conversam com o prefeito, tiram dúvidas com ele e tal. Se esses problemas vão ser resolvidos pelo prefeito, o prefeito vai conversar com as secretarias, eles vão apresentar também as propostas aqui na Câmara, mas essa oportunidade que eles têm de dialogar com o prefeito é muito legal, eles se sentem muito valorizados, muito importantes por isso. Patrícia, você este ano fez a matéria lá da tradicional Festa do Idoso, lá no Senat, e algumas dessas pessoas que você inclusive chegou a conversar na festa, depois participaram aí do Câmara da Melhor Idade, estavam nessa reunião. Você tem alguns dados também sobre o envelhecimento da população brasileira? A expectativa de vida, né, no Brasil tem aumentado, e segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2040, a camada da população idosa vai chegar a 20% da população do país, aqui no Brasil. E, segundo uma avaliação feita pela OMS, com 83 mil idosos, as maiores queixas são de desrespeito vêm de países ricos, e o Brasil que está caminhando para uma evolução, então tem que se atentar a isso também, né? Muito bem. A sessão, então, para você que está nos assistindo, ela acontece amanhã, quarta-feira, às 7 da noite, também com transmissão ao vivo da TV Câmara Jacareí, e você pode comparecer aqui ao plenário da Câmara e acompanhar e conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido pelos vereadores da Melhor Idade. E como será que fica o tempo hoje? Vamos saber na previsão do tempo. E o sol, ele vai aparecer um pouco mais nessa terça-feira aqui na cidade de Jacareí, principalmente durante a manhã. À tarde, a temperatura pode mudar, aumenta a probabilidade da formação de nuvens carregadas e a umidade relativa do ar ficará por volta de 61%, com 62% de possibilidade de chuva, que deve ser fraca. As temperaturas ficarão em 15 graus na mínima e a máxima chega aos 28. Já amanhã, quarta-feira, dia de sessão ordinária e dia de sessão solene da Câmara da Melhor Idade, vai fazer um pouco mais de calor e deve cair uma leve garoa na parte da tarde. A umidade do ar fica em 55%, com 56% de chance de chuva. A mínima fica em 18 graus e a máxima chega aos 30. E agora, depois da previsão do tempo, é hora de saber a localização dos radares móveis. Hoje, terça-feira, os radares móveis estarão nas avenidas Pensilvânia, Maria Augusta Fagundes Gomes, Elmira Martins Moreira e Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, e também nas ruas Tiradentes e Bom Jesus. Amanhã, quarta-feira, os radares estarão nas avenidas São Jorge, Das Letras, Ademar Pereira de Barros, Lucas Nogueira Garcês e Malaki Assad, e também na rua Expedicionário Armando Cavalcante. Vamos voltar aqui e falar um pouquinho mais sobre a ordem do dia de amanhã. Sibeli, amanhã também teremos 2 projetos que são de concessão de título. Eles, quando são divulgados na ordem do dia, eles estão ali como projeto de ter votação secreta. Como é que funciona? A gente não sabe quem são essas pessoas que podem
vir a receber o título, só fica sabendo depois? Isso, a gente não sabe. A sessão é transmitida pela TV só até um certo ponto, que volta aos projetos que é de interesse público, e esses que correm em sigilo, a TV para de transmitir, como a gente já sabe aqui, e depois eles fazem a votação de quem vão ser esses cidadãos homenageados. Depois de votado, a gente já pode divulgar. Aí vai sair release da Câmara, a gente vai poder divulgar aqui na TV Câmara e vai sair o nome dos homenageados, né? São 2 projetos desse de autoria do vereador Hernani. De autoria do vereador Hernani Barreto, e são 2 pessoas homenageadas, e essa votação aí que vai ocorrer em sigilo amanhã, na ordem do dia. Essa votação ocorre em sigilo para não gerar um constrangimento da pessoa, pode, vamos supor, não for aprovada essa concessão de título, a pessoa gera uma frustração naquele que imaginou ser homenageado. Essa é a razão mesmo? Eu entendo que sim, né? Você, de repente, o vereador entende que aquela pessoa... no ponto de vista do vereador é importante, aquela pessoa, ela merece aquela honraria, mas de repente não é o mesmo entendimento que os outros vereadores têm. E se ocorrer uma situação assim meio delicada, não ser aprovada, a pessoa vai passar por um constrangimento público, ainda mais se for televisionado. Então é melhor que essa votação corra realmente em sigilo. Tá certo. Bom, e depois do intervalo vamos conversar com o presidente do SAI para saber mais sobre a anistia de juros das multas nas contas de água em Jacareí. Não saia daí, o Bom Dia Jacareí volta já. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí. Vamos voltar ao Parque da Cidade com o repórter Daniel Mendes, que está com Dalton Ferracioli, presidente do SAI. Daniel, como estão as coisas aí no parque? Elton, voltamos aqui ao Parque da Cidade. Por enquanto, aqui você deu a previsão do tempo ali, né? Realmente o sol começa a aparecer aqui entre nuvens, muita gente passeando aqui pelo parque. E nós temos agora uma boa notícia, então, para você que tem dívida ativa com o SAI, Serviço de Abastecimento Autônomo de Água e Esgoto. E vou falar agora com o presidente do SAI, Dalton Ferracioli. Dalton, muito bom dia. É uma boa notícia, então, para quem tem dívida com o SAI, né? Conta pra gente que boa notícia é essa. Sem dúvida, porque nós estamos oferecendo um desconto de 90% nas multas e juros sobre dívidas antigas, dívidas contraídas até dezembro de 2015. Então, tá aqui, todo aquele cidadão, todo aquele usuário do nosso serviço que por algum motivo, seja qual for, não tenha quitado alguma conta, poderá nos procurar e pagar essa conta no valor de face, naquele valor nominal que estava quando ele recebeu a conta. Dalton, qual é o número, né, o balanço que você tem hoje das pessoas que estão em débito com o município? Qual é o valor estimado dessa dívida das pessoas, ou seja, pessoas que devem ao SAI hoje? O valor nominal da nossa dívida ativa, isso é o valor de face, computado todos os últimos 15 anos praticamente, é em torno de 5 milhões e 300, 5 milhões de reais. E o valor computado, juros e multas, aproxima-se de 16 milhões e 700. Isso é, 2/3 desse valor é correspondente a juros e multa. E isso é que nós estamos anistiando. Quer dizer, muito vantajoso para o usuário, o cidadão ou mesmo o comércio que por algum motivo ainda tem alguma dívida, nos procurar para saldar essa dívida e ficar então livre de qualquer cobrança judicial. Bom, a gente estava conversando aqui antes de entrarmos ao vivo aqui, você disse que o índice das pessoas que estão com essa dívida aí são realmente contas mais antigas, ou seja, com juros maiores ainda, né? Os juros estão maiores ainda, ou seja, a redução é realmente muito considerável para essas pessoas então, né? Isso, porque são dívidas antigas. A nossa inadimplência é muito baixa, né? O SAI tem uma inadimplência em torno de 1 a 2%, é um valor relativamente baixo. Então são dívidas normalmente que ocorreram aí alguns anos atrás e que a água foi cortada, a pessoa conseguiu de alguma maneira uma ligação através de ações judiciais. Então normalmente são coisas antigas. Então é mais fácil então resolvê-la, né? Tá certo. Então, para quem deseja, então, realmente se regularizar, aproveitar, então, essa oportunidade que o SAI está dando, como é que deve proceder, a quem deve procurar e até quando?
Nós estamos levando uma cartinha oferecendo essa anistia a todos os nossos devedores. Todos aqueles que constam na dívida ativa estão recebendo uma carta. Mesmo assim, mesmo sem ter recebido a carta, ele poderá nos procurar aqui na sede do SAI, o nosso balcão de atendimento. Inclusive, vamos funcionar aos sábados também, no horário comercial, e rapidamente resolver a sua situação. Ele poderá ainda fazer um parcelamento em 2 vezes, pagando uma até o dia 30 de novembro e a segunda em dezembro. E com isso ele estará então sanado a sua dívida com o município. Certo, muito obrigado pelas informações, Dalton. Então, Elton, lembrando então a você que possui dívida ativa com o SAI, que começou desde o último dia 3, do último sábado, aliás, desde o último dia 3 e vai até o dia 12. Lembrando que as pessoas que têm dívida ativa com o município até dia 31 de dezembro de 2015. Ou seja, quem possui dívida ativa com o SAI no ano de 2016, realmente a lei não permite que seja dada essa anistia sobre juros e multas. Lembrando ainda também que é sobre juros e multas, não no total da dívida. Então, o contribuinte, o munícipe, deve procurar o SAI até o dia 12 de dezembro. Lembrando que quem procurar ainda no mês de dezembro vai ter a chance de pagar ainda em 2 vezes parcelado a sua dívida com o SAI. Voltamos ao estúdio com você, Elton. Muito obrigado, Daniel, pelas informações. Muito obrigado também ao presidente do SAI, o Dalton Ferracioli, pela colaboração e comparecimento ao nosso link lá no Parque da Cidade. Sibeli, a Prefeitura também está concedendo aí uma anistia nos juros das multas das taxas municipais. Mas aí a pessoa tem que ir até a Prefeitura, né? Diferente dessa do SAI. Exatamente. Dívidas municipais é com a Prefeitura, tem o horário ali da Prefeitura. No prédio da Prefeitura, dívidas com o SAI é no SAI. Como bem disse o pessoal aqui, os vereadores, não adianta querer ir no SAI e eliminar todas as dívidas, não. A Prefeitura, são as dívidas com a Prefeitura, SAI, dívidas com o SAI. Muito bem. A antiga reivindicação, desde que a região metropolitana do Vale do Paraíba foi criada, a unificação do DDD finalmente saiu do papel. Válida desde o último dia 30 de outubro, agora você não precisa mais pagar a tarifa do DDD. Veja na reportagem de Ícaro Leal. Desde o dia 30 de outubro, as ligações entre 38 cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba estão mais baratas. Tudo isso em razão da unificação do DDD nos municípios da região. Essa unificação já existe para alguns locais entre Jacareí e São José dos Campos e agora passa a valer para as demais cidades da região. Basicamente, as ligações deixaram de ser interurbanas para serem locais em municípios com o DDD 12. Apenas Igaratá ficou de fora por ter o código 11. Se o cidadão quiser contactar qualquer uma dessas 38 cidades, que vão ser abrangidas por essa mudança, na verdade, a única coisa que vai modificar para ele é a forma com que ele vai discar. Em termos de equipamentos e sistemas e infraestrutura, ele não vai ter que se preocupar. Ele só vai ter que se preocupar em saber o número do seu destinatário e fazer a descagem como se fosse um número local. Nada mais do que isso. Ele não precisa se preocupar mais com o código de operadora, com a operadora desse destino e fazer a junção disso tudo e simplesmente discar como se ele estivesse ligando para a própria cidade dele, para um amigo, para um conhecido, para um vizinho. Na prática, a pessoa que faz uma ligação para outra cidade da região tem uma redução na quantidade de números digitados, o que facilita a vida de 2,4 milhões de pessoas em 38 cidades da região. Facilita, né, para a pessoa. Eu já acostumei a colocar o 12, o 15, quando eu vou ligar tudo, né, mas tem pessoa que tem dificuldade de ficar discando um monte, não facilita sim. Mas o que agrada mesmo é a diminuição dos valores dos telefonemas. Em nota à TV Câmara Jacareí, a Agência Nacional de Telecomunicações afirma que a estimativa de redução das tarifas é de 60%, baseada nos planos básicos locais das concessionárias de telefonia fixa, e reiteram que o benefício real do assinante vai depender do plano de serviço por ele contratado. Então, a única certeza é de que vai existir economia, e isso agrada a população. Vai ajudar bastante as pessoas a se comunicar, entrar em contato com outras pessoas. Eu já tinha ouvido falar na imprensa, né? E isso aí vai, para mim, eu acho que vai contribuir bastante para todos os municípios que fazem parte
metropolitana, né? Eu acho que tudo que baixa para a população é bom, né? Na atual conjuntura, que for de economia, vai bem. Eu não faço interurbano, a gente usa muito, o taxista usa muito telefone, mas a gente não faz muito interurbano. A gente recebe, né? Mas para o pessoal que usa bastante aí, eu acho interessante, né? Na questão técnica, o engenheiro de telecomunicações Mário Jorge Fonseca ainda explica que o cidadão não precisa se preocupar em comprar aparelhos para ter acesso a esse serviço. A única coisa que vai alterar é para o lado das operadoras de telefonia. As empresas terão que fazer novas configurações, eventualmente aquisição de equipamentos mais modernos para gerenciar essas mudanças, mas do ponto de vista do usuário, o usuário final residencial, ele só vai ter que se preocupar em fazer uma ligação local para esses 38 municípios que abrangem essa nova regra. Muito bem, vamos ter economia, sobretudo nas empresas, né, Patrícia? Sim, como o Ícaro mesmo falou na matéria, né, segundo a Anatel, essa medida pode reduzir até 60% do valor da conta telefônica, então para a economia, né, dentro de casa é muito bom. E também, né, com a evolução da tecnologia, né, do acesso à comunicação por meio de aplicativos, né, acho que as empresas têm que se adaptar mesmo, porque hoje em dia todo mundo faz a ligação por aplicativos de celular, né? Então as empresas têm que se adaptar, porque não é todo mundo que tem acesso à internet também, né, para fazer essas ligações. O celular já, dependendo do pacote que você adquiria com a operadora, você já conseguia ligar sem a cobrança do DDD. Mas o telefone fixo ainda era uma reivindicação antiga, né? Nós já não pagávamos de ligações para São José, Jacareí e São José, agora todo o Vale do Paraíba. Agora todo o Vale do Paraíba, eu acho que é importante para quem usa telefone fixo. Acho que boa parte da população jovem talvez já não use mais, já use o WhatsApp, Messenger, já liga direto, Skype, né? Mas muita gente que ainda está no telefone fixo vai poder agora ligar para Caraguá, vai poder programar suas férias, vai poder ligar para todo o Vale do Paraíba, praticamente todo o Vale do Paraíba, sem usar o DDD, sem pagar o DDD. Eu acho que isso também é positivo, que também vai ser mais um item para gerar economia no bolso aí da população. E você jovem, o telefone fixo é aquele aparelho estranho que você tem na sua casa para poder ter internet. E a hora agora é de saber das notícias do esporte. Confira com Ícaro Leal. Olá, bom dia! Na sexta-feira passada, o Jacareí Futsal visitou o Ioca em Guaratinguetá e foi goleado por 4-0 em jogo da primeira fase da Copa Paulista de Futsal. Jacareí está em penúltimo lugar com 6 pontos em 8 jogos realizados no grupo. Também no fim de semana, a jacareiense Fabiana Batista foi vice-campeã da modalidade Poncê, no GP de Taekwondo, que aconteceu no Clube Tietê, em São Paulo. E por hoje é só. A gente vai ficando por aqui. Na sexta-feira a gente volta com mais. Um grande abraço. E o Bom Dia Jacareí dessa terça-feira, dia 8 de novembro, termina aqui. Amanhã, quarta-feira, temos sessão ordinária a partir das 9 da manhã. Agradeço a presença das jornalistas Cibele Sugano e Patrícia Staffa. Muito obrigado pela presença mais uma vez, Patrícia. Cibele. Nos vemos quinta-feira agora. Nos vemos quinta-feira, é isso aí. Tá certo. Também ao Daniel Mendes, que estava hoje estreando o nosso link lá no Parque da Cidade, e ao presidente do SAI, Dalton Ferracioli. E hoje à noite, às 8 da noite, logo após a sessão solene da Câmara da Melhor Idade, não, me desculpem, estou dando informação errada. Hoje à noite temos estreia do programa TV Câmara Entrevista, em que o jornalista Daniel Mendes conversou com a coach Juliana Beraldo sobre desenvolvimento pessoal. Acompanhe os programas da semana pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, ou em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Voltamos com Bom Dia Jacareí na quinta-feira. Até lá.